Celeste. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 31, quarta-feira, véspera do início do Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é celebrado em todas as igrejas como um dos momentos mais altos da vida cristã, onde celebramos a instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia, o mandamento do amor, o serviço ao próximo. Depois celebramos a paixão e a morte de Jesus e, por fim, celebramos a sua ressurreição. Vamos nos preparar para bem celebrar esses dias, renovando sempre a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como eu disse no início, às vésperas do Tríduo Pascal, o Evangelho nos traz a reflexão sobre a traição de Judas. O confronto entre Judas, Jesus e aqueles malfeitores. Nós ficamos imaginando diante de Judas, o traidor, enquanto ele arrumava uma maneira de entregar Jesus, de mostrar aos judeus onde Jesus estava, o que se passava em sua cabeça? Quais seriam os detalhes que Judas imaginava? Como ele iria fazer para entregá-lo?
nós ouvimos pelo Evangelho que a combinação foi por 30 moedas de prata. Vejam, entregar o mestre por 30 moedas de prata. É uma cabeça somente voltada ao dinheiro, à ganância. Porque Jesus, desde o princípio que chamou os 12, cuidou de todos de uma forma igual, com amor. E certamente Judas também recebeu de Jesus toda a atenção, todo o carinho, toda a formação, toda a informação. E eis que de repente Judas o trai. Isto se passa na cabeça de muitas pessoas. Trair, às vezes, está no coração humano. E a pergunta que nós devemos fazer: o que imagina a pessoa antes de cometer uma traição? Trair um amigo, trair uma família, trair as pessoas que ama, trair as pessoas com quem convive. O que pode passar na mentalidade de um ser humano que tem isto presente em seu coração? Eu creio que o sofrimento também bate à porta desta pessoa. Porque não é possível que alguém consiga fazer o mal tal como fez Judas Iscariotes e não ter a sua consciência pesada e não sofrer com isto. A gente sofre até mesmo quando coisas pequenas acontecem entre nós e que trazem situações difíceis. A gente sofre porque temos que procurar solucionar os problemas. Para Judas não havia solução. E vejam que Jesus diz no Evangelho: o Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Ai daquele que trair o Filho do Homem. Ai de Judas. E claro que hoje, em nosso tempo, quando nós traímos Jesus, traímos a igreja, com pensamentos, com palavras, com afirmações errôneas, nós também devemos dizer ai de nós, porque não podemos trair Jesus. Precisamos ser fiéis a Ele até o fim, como Ele foi fiel ao Pai, obediente até a morte e morte de cruz. E uma morte por nós. É o grande ensinamento que nós aprendemos da paixão de nosso Senhor. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Como nós estamos à véspera do Tríduo Pascal e a partir de amanhã, quinta-feira, nós teremos as celebrações eucarísticas transmitidas pelo nosso canal YouTube, nós não teremos os evangelhos diários. Por isso, convido a todos a seguirem, através do nosso canal YouTube, as missas que serão celebradas. Na quinta-feira santa, no início do Tríduo Pascal, a nossa missa será celebrada às 18 horas. Não às 19, como fazíamos, mas às 18, para respeitar as restrições de horários, para que as pessoas, ao término da missa, possam ir para suas casas a tempo de cumprir as orientações da onda roxa, que não podemos ultrapassar o horário. Na Sexta-feira Santa, a celebração da morte de Jesus às 15 horas. No Sábado Santo, às 18 horas novamente. Pedimos que aqueles que não puderem vir, que tenham o círio da família junto, para acender no momento oportuno, quando nós também os acendemos na igreja.
E no domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, nós teremos os 3 horários de missa: às 7 da manhã, às 9 da manhã e às 18 horas, não mais às 19, às 18 horas. Procurem chegar a tempo. A capacidade para a nossa igreja é de 100 pessoas e quando chegar a este limite, não poderemos permitir mais a entrada. Aqueles que não quiserem sair de casa, que preferirem acompanhar de casa, está ótimo. Está ótimo. É melhor que a gente fique em casa. Mas aqueles que se sentirem seguros e quiserem ir à missa, serão todos muito bem-vindos. Então, as missas serão celebradas de forma presencial, respeitando tudo aquilo que nos é pedido, o distanciamento, a máscara, o álcool em gel, a aferição de temperatura na entrada e, no final da missa, a desinfecção total da igreja. E que possamos bem celebrar a Páscoa de nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.